Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas 7, a partir do 11, diz assim: Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, ou no esquife, e ao pararem os que o levavam, ele disse: Moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e região ao redor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja, que hoje aqui se reúne em Teu nome, na certeza que o Senhor mesmo aqui se faz presente, por meio do Teu Espírito. E pedimos que esse Espírito que conosco aqui está, em nós e entre nós, preencha cada espaço, cada mente, cada coração, e nos abençoe com a revelação e a iluminação da Tua palavra. Palavra que é viva e dá vida, para a Tua glória mesmo e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a última vez que Deus te visitou? Qual foi a última vez que você olha assim para a história da sua vida, sua experiência com Deus, com Jesus, com o Senhor, e diz assim: aquele dia Jesus me visitou. Deus foi ao meu encontro. Eu tive uma experiência especial com o Senhor, porque a gente sabe que Deus está em todo lugar, que Deus sempre conosco está, como fala lá o Salmo 139, para onde irei da Tua presença? Se eu subir aos céus, Tu lá estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas do mar, ali o Senhor vai estar também. Ou seja, não há para onde ir que Deus não esteja. Isso é verdade, nós sabemos disso. Mas também é verdade que parece que há alguns momentos da nossa vida, da nossa caminhada, que Deus olha para a gente de forma diferente. Parece que a presença de Deus, que conosco está, é de uma forma diferente, inegável, percebida. A gente sabe que Deus está aqui, mas há momentos que essa presença parece que se adensa e ela se torna palpável, praticamente. Ela se torna perceptível. Nós dizemos: eu sinto a presença de Deus. Deus está aqui. Talvez, se a gente desse oportunidades, teríamos testemunhos de momentos assim na vida dos irmãos. Pastor, aquele dia, naquela oração, naquele momento da minha vida, eu senti a presença de Deus de uma forma toda diferente. E eu vou dizer para você, eu creio, irmão,
Eu creio, também teve momentos na minha caminhada com o Senhor que eu simplesmente afirmei aquilo que o Jacó disse quando estava no deserto: Deus está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Parece que há momentos que Ele intervém na nossa vida, na nossa história, de uma forma especialíssima. Especialíssima. Pontual, que fica inclusive marcada na nossa história, como se fosse assim um altar. Por exemplo, quando Deus visita o seu povo no Egito, Deus visitou ali o seu povo depois de 400 anos. Deus estava ali 400 anos com o povo. Mas chegou um momento que Deus fala: tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu descerei e verei se é assim mesmo. E Deus então visita o seu povo com mão forte, e não tem faraó que impeça a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Deus visitou o seu povo. Deus estava lá nos 400 anos de silêncio, de submissão e sujeição de Israel sobre diferentes impérios. Deus estava lá. Mas Deus não estava falando, Deus não levantou profeta. Mas num determinado dia, Deus visita Maria. A menina Maria. E diz que ela vai ser mãe do Salvador. Que o Messias tão esperado finalmente ia nascer. Deus visitou seu povo. Deus visitou um tal de Saulo, que perseguia a igreja, mas já estava sendo incomodado, já estava sendo tocado. Tanto que quando o Senhor aparece para ele no deserto, diz assim: olha, para você é difícil resistir aos agrilhões. Deus já estava falando, ele resistindo, até que chega uma hora que Deus, na pessoa de Cristo Jesus ressurreto, o visita de uma forma especialíssima, que o faz cego por algum momento, o faz cair da sua arrogância, e ele diz: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. Deus o visitou, e de Paulo então ele passa, ou melhor, de Saulo, ele passa a ser então Paulo, por causa daquela visitação, que fica marcado inclusive na sua vida, e se torna então testemunho da sua transformação. Mas Deus também visita gente simples, gente que nós olhamos e dizemos: não é apóstolo, não é missionário, não é evangelista. É uma viúva, uma senhora, uma mulher que já tinha perdido o seu marido, e agora o texto vai dizer que ela perde também o seu filho. Com um detalhe: ela só tinha um. Era o único filho. E esse filho, então, é tragado por uma situação e morre. E se já é triste hoje nós consolarmos uma senhora que perde o seu único filho, nesse tempo, então, o motivo dela ser consolada era ainda maior. Tanto é que tem uma multidão indo com ela. Na procissão do enterro, muita gente se compadecendo dela, muita gente sendo empática à situação dela, porque no século I, uma mulher tinha pouquíssimas chances de ter uma atividade honesta para o seu ganha-pão. Então morre o marido, fica o filho, que ainda trabalha e a sustenta. Mas agora morre o filho. Então ela está desamparada, ela olha para o seu futuro, as perspectivas são mínimas, mas nessa angústia, nesse dia de desespero, Deus a visita. E Deus a visita na pessoa e por meio da pessoa bendita do seu Filho Jesus. Deus nos visita, irmãos.
Deus é Deus que visita o seu povo. E nos visita hoje de uma forma muito especial por meio da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, ressurreto. Ele nos visita por meio de Jesus. Agora a pergunta que fica é: como se dá essa visita? O que eu preciso saber a respeito da visitação do Senhor, para que quando ela aconteça, eu a reconheça. Ela não passe desapercebida, mas eu possa dizer: hoje Jesus me visitou. Hoje Jesus me visitou. Como se dá essa visita? Primeiro, a visita de Deus, a visita de Jesus, é sempre movida pela sua compaixão. Ainda que seja uma visita de repreensão, vai ser movida pela sua compaixão, a sua grande compaixão. Você sabe que compaixão significa a capacidade de sentir a dor do outro no seu próprio coração. Não são todos que têm essa capacidade. Há pessoas que só conseguem chorar as suas próprias lágrimas. Mas Jesus não. Jesus tinha e tem essa capacidade de sentir a dor alheia, a dor do outro, a dor do diferente, a dor daquele que eu não chamo de eu, mas o tu, o ele consegue sentir a dor do outro no seu próprio coração. E o que o leva à ação? Veja que o texto vai dizer que não houve outra razão, assim que Jesus bate o olho naquela senhora, o seu coração se enche de compaixão. Interessante como diz o texto, versículo 13, começa com essa palavra, logo. Logo. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela. Não teve tempo para qualquer outro pensamento. Ele bate o olho e ele não pensa assim: puxa, uma multidão seguindo essa procissão, uma multidão me seguindo, deve ter aqui umas 200, 500 pessoas, uma excelente oportunidade para eu fazer um milagre e me promover aqui como Messias. Não passou isso na cabeça de Jesus. O texto diz que a única razão, a única motivação para a sua ação naquele dia, para com aquela senhora, foi que o seu coração, por ela, se encheu de compaixão. A única razão, a única motivação que faz Jesus se mover em nossa direção, em nosso favor, não há outro, senão a sua compaixão, a capacidade que Ele tem de sentir a tua dor no coração dele. Sabe essa sua dor? Ele sente. Ele sabe o que é. Ele tem essa capacidade de sentir a tua dor no coração dele. Então, quando você fala da tua dor para ele, ele te responde: eu sei, eu estou sentindo. E é essa capacidade que ele tem que o move. Não é outra coisa, não é outro interesse, não é nada. Então, irmãos, uma dica para você: quando você no seu dia de angústia precisar de algo de Jesus, não chegue para Ele com uma lista de créditos. Ó, Jesus, o que eu já fiz pelo Senhor. Olha, Senhor, como eu te servi aquele dia. Olha como eu me dediquei. Senhor, se lembre de mim. Eu sei que na nossa fraqueza a gente faz isso. Nas nossas angústias a gente se achega a Deus com uma listinha de cobranças, como se Ele estivesse devendo alguma coisa. Mas eu posso dizer para você
que basta você se achegar a Ele e dizer: Senhor, tenha compaixão. Lembre-se de mim também conforme a tua grande compaixão. E isso é suficiente. Isso será suficiente. Não precisa dizer mais nada, não precisa fazer promessas. Não há outra razão que vai fazer Deus, Jesus, se mover em teu favor. Nem o que você fez antes, nem o que você promete fazer depois. A única razão que o fará se mover em teu favor é a sua grande compaixão. Então peça: Senhor, tenha também de mim compaixão. Porque o que não falta naquele coração de Jesus é compaixão. Tem compaixão de sobra. Tem compaixão que transborda. Tem compaixão para você também. E naquele dia em que você olhar para a tua situação, para a sua luta, para a sua aflição, você já alguma vez, no seu dia de desalento, você olhou assim para a sua situação, para a sua angústia, para o seu problema, para o seu sofrimento, para aquilo que te causa tristeza, dor. E aí, no momento assim, nem de desespero, mas de desalento, você chega e diz assim: bom, mas quem se importa? Quem se importa? Como dizem, não é? Cada um com os seus problemas. Então, nesse dia, lembre-se, aquele que tem a capacidade de sentir a tua dor no seu coração. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Essa primeira verdade desse nosso texto. Ele visita, mas o que motiva a visita é a sua compaixão. Então peça, sem nada nas mãos, apenas abra para receber. Sem nada para querer trocar, apenas abra a sua mão para receber da sua compaixão. Há compaixão também para você. Agora, segundo, a visitação de Jesus é incontrolável, não é manipulável. A gente não controla a visitação de Jesus. Eu lembro uma vez um professor no seminário nos falando uma coisa para nós seminaristas, e eu nunca mais esqueci disso. E ele falou uma coisa, e é verdade, às vezes Deus nos visita de uma forma especialíssima em um culto, todo mundo sai, Deus nos visitou hoje de uma forma especial, aí a nossa tendência é julgar que Ele nos visitou porque nós fizemos tal coisa, arrumamos as coisas de tal forma, tivemos tal ordem de culto, cantamos tal hino. Aí a gente fala assim: fizemos um lava-pés. Aí todo mundo se quebranta. A gente fala: não, foi um lava-pé que a gente fez, foi isso. É um pulo para a idolatria, é um pulo para a superstição. Aí no outro dia, no outro culto, a gente quer fazer as coisas do mesmo jeito, porque é assim que a coisa funciona. É assim que a gente faz Deus se mover. E aí a gente faz tudo igual e não acontece do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus não é manipulável. Veja, interessante é que essa é uma das poucas ocasiões em que ninguém pede para Jesus fazer nada. Ninguém chega para Jesus e diz: tem uma viúva lá de Naim, Senhor, ela já perdeu o marido, agora perdeu o filho. O senhor não pode visitá-la? Claro, eu vou visitá-la. Ninguém pediu para Jesus visitá-la, mas Jesus foi. Ninguém pediu para Jesus
consolá-la. Mas Jesus chegou a ela e disse: não chores. Ninguém pediu para Jesus parar lá o curso do enterro, mas Jesus vai lá, toca no esquife, e nas leis cerimoniais dos judeus seria impureza. Mas Jesus vai lá, ninguém pediu nada para ele, mas ele vai lá e toca no esquife. Ninguém pediu para ele ressuscitar o menino, mas Jesus ressuscita o menino. Ninguém pediu para Jesus entregá-lo à mãe, mas Jesus entrega a mãe, ou seja, foi tudo inesperável, incontrolável, para não dizer inusitado. Por quê? Porque a gente pode pedir a visitação do Senhor, mas a gente não tem como provocá-la. Não tem o que a gente faça para constranger Deus a fazer alguma coisa. Não tem. Não tem oração A, não tem oração B. Deus, Ele simplesmente faz o que Ele quer. Quando Ele quer, da forma que Ele quer e se Ele quiser. Agora, interessante, eu tenho aprendido na minha caminhada com o Senhor que Ele gosta de fazer surpresas. Você fica insistindo numa coisa, insistindo, e não acontece nada. Não acontece nada. Aí, na hora que você deixa de ser obstinado, igual o povo no deserto, a hora que você deixa de ser obstinado, aí Deus aparece. É como eu ouvi uma frase e disse, é verdade, do pastor Rafael Abdala, que ele diz assim, que às vezes Deus demora muito para fazer algo de repente. Então, chega uma hora, parece que Deus aparece e faz a coisa acontecer de uma forma incontrolável. Você não fez nada. De uma forma inesperada, você já não estava mais nem esperando. De uma forma inusitada. Como uma grande surpresa da parte do Senhor. Porque as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, irmão, para de ser obstinado. Em nome de Jesus, Deus tem muitas coisas boas para você. Deus tem muitas surpresas ainda para fazer para você, mas você só fica naquilo, aquilo é a minha vida, se não for isso, eu não sou feliz, se não for isso, minha vida... Pode ser que seja isso, que Deus vá te abençoar, mas se não for, Deus tem coisas muito maiores, muito melhores, que vão encher o seu coração de louvor. Terceiro, a visitação do Senhor é a visitação da vida. Você sabe o que é milagre? Milagre é a suspensão de uma norma. Deus colocou normas, leis na sua criação, e só Ele tem autoridade para suspendê-las. E quando Deus, então, suspende uma das normas que Ele mesmo colocou na criação, então, o incomum, o extraordinário, o sobrenatural, ou seja, o não natural, o milagre, acontece. É o que acontece aqui. A vida está aqui, irmãos, simplesmente seguindo o seu curso. Depois da queda, isso que se tornou o normal. Pessoas morrem. Pessoas morrem, são pranteadas, são choradas, e são
enterradas. Esse se tornou o curso normal da nossa existência. Isso é o comum. Morrer, ser chorado, ser enterrado. É o caminho. Não tem nada de diferente aqui. Mas quando Jesus põe a mão naquele esquife, não é só a procissão do sepultamento que para, é aquele curso natural. Quando ele dá a sua palavra de ordem para o moço, veja que o texto não vai dizer que ele sugere, que ele pede. O texto vai dizer que ele ordena: moço, eu te mando. Porque ele tem essa autoridade divina de suspender as normas. Quando ele profere essa palavra de ordem, veja aí no seu texto, verso 14. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, ou seja, no esquife, que era tipo uma maca. Se colocava o morto em cima, se cobria com uma mortalha. Aproximando-se, Jesus tocou no esquife, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. É uma ordem, é um imperativo. E quando Jesus, com a sua autoridade divina, dá a sua palavra de ordem, a lei do pecado e da morte é cessada, é anulada, e o resultado é a vida. Tanto que o moço se levanta, se senta e fala, prova cabal de que estava vivo. Aquele que estava morto agora está vivo. Então é como se viesse o pecado e tivesse levado a alavanca da história da existência para um lado, e tudo passou a caminhar para a morte. Tudo passou a caminhar para a morte, toda a criação para a morte. Então chega Jesus, o Filho de Deus, que tem autoridade do Pai, e ele então puxa a alavanca de volta para o lado da vida. Então tudo que estava caminhando para a morte, agora nele passa a caminhar para a vida. Ouvi uma história esse fim de semana de uma mãe que estava com seu bebê adoentado, já desenganado dos médicos, e essa mãe tinha o costume de hospedar missionários presbiterianos na sua casa. E ela então ora, no seu desespero: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, não deixe o meu filho morrer. E ela diz assim para Deus, na sua simplicidade, no seu desespero: eu entrego o meu filho para ele ser como um desses missionários, desses pregadores que eu hospedo aqui em casa. E o menino então melhora, não morre, mas é curado, cresce, se torna um pastor. E quem me contou essa história foi esse menino. Esse menino que hoje se chama Pastor Irlande. Então, se você vê alguma coisa assim na sua vida, caminhando para a morte, então ore: Jesus, me visita. Jesus, visita esse casamento. Jesus, visita esse meu filho. Jesus, visita a minha vida. Jesus, visita esse trabalho. Porque a visita de Jesus será para você a visita da vida. A minha oração é que Jesus te visite ainda essa noite. E que você seja visitado com vida. Que Ele te traga vida. E aquilo que está morrendo, volte à vida.
Porque Jesus disse: eu vim para vos dar vida. Vida. Eu vim para vos dar vida. Vida. Que na sua vida você precisa pedir uma visitação da vida. Então peça para Jesus. Agora, interessante, irmãos, é que a visitação de Jesus não humilha. A visitação de Jesus não nos diminui. Porque tem gente que até ajuda, mas não ajuda sem humilhar. Tem gente que diz assim, ó, eu vou te ajudar dessa vez, mas vê se aprende, hein? Ó, eu vou te emprestar, vou te ajudar aqui com essa quantia, mas eu quero o relatório, hein? Isso é educativo. Então, ajuda, mas não consegue ajudar sem fazer o outro se sentir ainda menor. Ou ainda pior. Jesus não ajudava desse jeito. Ninguém que foi ajudado por Jesus se sentiu menor porque foi ajudado por Jesus. Olha que interessante, o texto vai dizer ainda que Jesus não se limita a ressuscitar aquele moço, já tinha feito bastante, né? E Jesus estava cansado, viu? Porque ele estava vindo de Cafarnaum, era um dia de viagem andando. Então imagina, Jesus cansado, se compadece, já ressuscita. Mas Jesus ressuscita o menino e não vira as costas e vai embora, deixa lá a mãe, obrigado, viu, obrigado. Também não vira para aquela senhora e com o seu olhar escrutinador, ó, está recebendo uma bênção, hein, vê se corrige aqueles pecados. Não. O texto vai dizer assim, e Jesus o entregou à sua mãe. Como alguém que entrega um presente com dignidade, sem humilhar. Entrega um presente rolado num laço, com um bilhete escrito para você: eu te amo, Jesus. Ninguém que foi ajudado por Jesus se sentiu humilhado por Jesus. Ninguém que foi ajudado por Jesus se sentiu menor depois de ter sido ajudado por Jesus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é muito além do que a gente pensa. Jesus nos ama demais. Demais. Ninguém é como Jesus. Se Ele te visitar, pode ter certeza disso. Ele não vai te humilhar. Não vai. É como um pastor já disse, se um dia você ouvir uma voz que te leva para baixo, para a escuridão, essa voz não é a de Jesus. Não é a de Jesus. Jesus é eterno. Jesus é compaixão. Jesus é amor. É graça. É misericórdia. É o amor que se encarnou. E por fim, a visitação de Jesus nem sempre é como a gente espera. Mas ela precisa ser reconhecida. Veja como a história termina.
Versículo 16. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Interessante, eles reconheceram na pessoa e na ação de Jesus a visitação do próprio Deus. E por que é interessante? Porque muita gente não reconheceu a visitação do próprio Deus na pessoa e na obra e na ação de Jesus. De Nazaré, o filho do carpinteiro. Não reconheceram, não pode ser. Então, mas era. Então, Deus pode nos visitar num redemoinho de fogo. Pode. Deus pode nos visitar numa visão angelical. Pode. Mas, será que naquele seu dia de aflição, quando alguém aparece, de repente, às vezes alguém que você nem conhece, te estende a mão num gesto de solidariedade, de gratuidade. Você não fez nada para a pessoa, mas ela simplesmente aparece e te ajuda. Não pode ser essa uma visitação do Senhor? Quando você está naquela fase de desalento, você não tem mais perspectiva, você não tem esperança, você já se resignou, não vai acontecer nada. E aí alguém chega, do nada, te dá uma oportunidade, que é como se o sol nascesse de novo, que fizesse voltar no seu coração o ânimo de viver. Não seria essa uma visitação do Senhor? Quando alguém te chega, pode ser alguém próximo, pode ser alguém de longe, pode ser alguém próximo, mas Deus usa para te falar algo que você precisava ouvir. Em amor, mas você precisava ouvir. Não seria essa uma visitação do Senhor na sua vida? Não seria? Mas a gente não aceita, porque a gente queria que fosse de outro jeito. Então, igual tem uma história que diz, não é? O sujeito que vivia num lago, num vale, começou uma grande inundação, a água começou a subir, deram o alerta, evacuar a cidade. Mas ele, não vou sair daqui. Deus é que vai me dar o livramento. Aí ele sobe no telhado. E as águas começam a subir. E as pessoas, sai daí, vai inundar tudo. Não, Deus vai me dar um livramento. E aí quando a água já está no telhado, vem um barco, sobe. Não. É um helicóptero. Joga uma corda. Suba. Não, Deus vai me dar um grande livramento. Aí o sujeito morre. Chega no céu bravo. Senhor, queria dar um grande testemunho do teu poder. O Senhor não fez nada. E o Senhor, como assim? Eu te mandei até um helicóptero. Eu sei que é uma história, mas é uma verdade. Muitas vezes a gente não reconhece a visitação do Senhor, porque ela não vem exatamente como a gente queria. Agora, nos lembremos de uma coisa. Jesus é a maior prova que Deus nos visita em forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eu não sei qual vai ser a próxima vez que Jesus vai te visitar de uma forma toda especial.
Mas a minha oração é que quando isso acontecer, você reconheça. É Jesus. E assim, a tua dor se transforma em louvor. A sua morte se transforma em vida. E a sua tristeza em grande alegria. Porque como o Senhor disse, Êxodo 3,16, certamente vos tenho visitado. Que assim seja e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.